Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso plano 5, um plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias de investimento, que serem em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, né, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas, filho e cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre um tema que na verdade eu deveria ter falado antes, afinal de contas já ocorreu, que é exatamente a Mega Sena. Será que loteria é investimento? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então segue aí para você entender melhor essa questão. Então, pessoal, aconteceu aí a Mega da Virada lá no dia 31, né? E eu sei que muita gente apostou e eu sei que muita gente acredita que pode ganhar aquele valor lá, aqueles milhões. E a verdade é que a pergunta de hoje que eu coloquei é: será que loteria é investimento, né? E aí quando eu falo loteria, ela entra tanto aquela parte da loteria lá, da Loteria Federal, que envolve a parte da Mega Sena, a quina, né? E coisas desse tipo, como também a questão das apostas, né? Hoje está explodindo essa questão das apostas, especialmente as apostas esportivas, né? Então, o que acontece? Será que esse tipo de loteria, esse tipo de apostas, você pode enxergar como investimentos? Então, vamos entender melhor essa questão aqui. Então, pessoal, para você entender essa questão das apostas, se dá para enxergar como investimento, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Vou fazer aqui um gráfico, né? Esse gráfico eu sempre mostro, né? Esse gráfico aqui relaciona a ideia de risco, que é aqui esse lado aqui do X, risco, e aqui a parte de retorno. Então, nessa análise de risco-retorno, aí no caso até foi o Markowitz que ganhou, um economista que ganhou o prêmio Nobel em economia, há algum tempo atrás, ele faz o desenvolvimento da fronteira eficiente. Essa fronteira eficiente, basicamente, você vai enxergar os diversos investimentos dentro aqui desse espaço aqui, risco-retorno, e você vai conseguir construir uma fronteira eficiente de acordo com os ativos que você escolheu. Mas a pergunta é a seguinte, né? Será que você conseguiria enxergar isso aqui, a fronteira eficiente, dentro do contexto do Markowitz, dentro do contexto das loterias? Mas antes de eu falar nisso, né? Para você que ainda nunca ouviu falar do Markowitz, dessa relação risco-retorno, para você ter uma ideia, você tem aqui, bem aqui, ó, risco-retorno zero. Aqui você vai ter zero risco e aqui em cima você vai ter zero retorno. Esse ponto aqui é exatamente aqui o cash, né, ou dinheiro vivo. É como se você tivesse o dinheiro hoje, desconsiderando a questão da inflação, tá? Aí a gente não está levando em consideração a inflação. Você pega hoje 100 reais, esses mesmos 100 reais, se você não considerar a inflação, eles vão estar lá sem risco nenhum e sem retorno nenhum no final do ano. Mas na prática a gente sabe que por causa da inflação, o retorno vai ser abaixo desses 100 reais. Mas aqui a gente está considerando risco-retorno, desconsiderando a inflação, tá? E nesse caso, o menor risco, menor retorno é o cash. Então aqui em cima você vai ter os títulos de dívidas, né? Por exemplo, quais títulos de dívidas? Aqui no caso do Brasil, Tesouro Direto, tá? Lá nos Estados Unidos, aí, bonds, né? Que a gente chama lá. Mas lá em cima você vai ter de ações, né? Vamos falar stocks. Lembrando que eu falo stocks é só para diferenciar das ações aqui brasileiras. Mas, no fundo, todas são ações. Então, você tem maior risco com stocks e maior possibilidade de retorno. Criptomoedas. Maior risco aqui, por exemplo, vou colocar Bitcoin. Só para representar aqui, o Bitcoin. Altíssima volatilidade. Lembrando que quando eu estou falando de risco, né, isso aqui eu estou falando de volatilidade. Então, isso aqui, alta volatilidade, uma alta possibilidade de retorno. Se isso vai ser sempre verdadeiro, já é outra história, tá, pessoal? A gente está usando aqui uma informação passada, no caso, retornos passados, no caso das stocks, bonds e Bitcoin, para dizer algo sobre a relação risco-retorno, tá? Então, é isso que a gente está utilizando. Então, basicamente, a gente vai ter essa tendência aqui, tá? Em risco-retorno, alguma coisa desse tipo. Mas a pergunta que fica é, será que, no caso, a loteria, as loterias em geral, a gente pode enxergar isso aí como um investimento? E a verdade é que você pode, mas primeiro você tem que entender onde a loteria, onde a Mega Sena está situada aí nessa relação risco-retorno, onde risco, eu estou falando sobre volatilidade. Então vamos entender melhor onde é que ela fica aí. Para você entender melhor a história da Mega Sena, das loterias, ou das apostas em geral, né, seja uma aposta esportiva, lá no cassino de Las Vegas, o que você tem que relacionar, onde é que estão situadas essas loterias, essas apostas, lá naquela relação risco-retorno. Então, olhando novamente, né, isso aqui a gente tem, repetindo, né, aqui é a parte de risco e aqui é a parte de retorno. Então, nesse caso aqui, o que você tem como retorno esperado nas apostas? Acredite ou não, a gente tem algo desse tipo aqui, ó.
menos 100% de retorno esperado. O que significa menos 100%? É você perder tudo. Inclusive, a parte aqui que eu estou explicando é de um vídeo inspirado lá de um professor que eu assisti lá no MIT, tá? E ele fala exatamente da questão das apostas. Então, aqui, na questão, ele fala, inclusive, que não, a gente pode ter uma volatilidade ainda um pouquinho aqui, né? Um retorno, uma volatilidade um pouquinho maior aqui, um retorno um pouquinho maior, exatamente quando a pessoa ganha um pouquinho lá, um retorno, né? Além daquela maioria das vezes que ela vai ter, que é aquela perda. Mas o retorno esperado sempre vai ser aquele 100%, menos 100%, ou seja, ele vai perder tudo, né? A pessoa vai perder tudo. E isso não vai mudar. Como eu disse, eu tenho um exemplo na prática disso. Se eu for contar aqui, por exemplo, o meu pai. Meu pai é um apostador religioso aqui em jogos da Loteria Federal. Então, a Loteria Federal, só para você ter uma ideia, ela começou em torno dos anos 60, se não me engano a data foi entre 60 e 70, tá? 70 anos. Vamos colocar aqui que ele apostou aí ao longo da vida dele 60 anos de aposta, tá? Vou colocar dessa maneira. Em média, eu vou colocar ele apostando aí R$ 50 todos os meses, tá? R$ 50 todos os meses ao longo de 60 anos. Será que se ele tivesse pegado esses R$ 50 mensais e investido ao longo de 60 anos, quanto que ele teria? Então, para isso eu estou utilizando aqui o site do Clube dos Poupadores, né? Sempre utilizo aqui como referência. Aqui eu vou colocar os R$ 50 que ele começou aí a investir, né? No caso das apostas dele, e R$ 50 mensalmente, tá? Isso eu vou colocar um juros ao longo de 1% ao longo de 60 anos. Vamos ver quanto ele teria hoje. Hoje ele teria mais de 6 milhões de reais, ou seja, o tão sonhado prêmio milionário que ele poderia estar imaginando, né? Que ele imagina, que ele sonha todos os meses, na verdade toda semana, que ele joga semanalmente, ele já poderia ter conseguido. Se ele tivesse, obviamente, começado lá atrás a investir R$ 50 todos os meses religiosamente, né, apostando esses R$ 50 todos os meses ao longo de 60 anos. Então ele teria hoje 6 milhões de reais. Ou seja, ele investiu 36 mil, hoje ele teria 6 milhões de reais com uma taxa de juros mensal de 1%. Se eu aumentar isso aqui para 1,5%, que é algo mais audacioso, olha quanto ele teria em 60 anos, com R$ 50 mensais, 153 milhões. Ou seja, foi, se eu não me engano, a Mega da Virada teve 2 apostas, né, de vencedores, que ganhou em torno desse valor, em torno de 150 milhões. Hoje ele teria lá exatamente aquela quantia que uma das pessoas ganhou lá na Mega da Virada. Se ele estivesse investindo religiosamente ao longo desses 60 anos. Então isso aqui é um alerta, inclusive, para vocês entenderem o que é realmente investimento, tá? Você pode entender a questão da loteria, das apostas como investimento? Pode, mas para isso você tem que entender que o retorno esperado é em torno de menos 100%, ou seja, que você vai perder na maioria das vezes, e que a volatilidade não muda quase, né? Dificilmente você vai ter algo variando ali naquela sua aposta, né? Meu pai já ganhou algumas quadras, né? Alguns dinheirinho ao longo de todo esse período, mas nada que compensasse realmente o investimento que ele teria, o retorno de investimento que ele teria, por exemplo, se ele tivesse investido, em vez de ter apostado, em vez de ter acreditado que aquela loteria poderia retornar algo muito grande. Então aqui, pessoal, só para concluir, essa aqui é a fronteira do Markowitz que eu falei anteriormente. Aqui eu tenho BND, que é a parte de bons totais, a volatilidade do BND em torno de 3% e o retorno esperado em torno de 3% a quase 4% também. Para você ter uma ideia, o VTI, que é a parte de mercado total de ações, você tem ali uma volatilidade alta, muito mais alta do que o BND, em torno de 16% e um retorno esperado de 12% ao ano, tá? Ou seja, você tem aqui aquela relação risco-retorno. Isso aqui, eu estou pegando dados aqui no portfólio Visualize desde 2008 até 2021. Então é uma coisa bem interessante para você entender essa relação de risco-retorno. Espero que tenha respondido a pergunta aqui com relação a entender que loteria pode ser enxergada como um investimento, mas para que você entenda que loteria é investimento, não esqueça lá de enxergar aquela relação do risco-retorno. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que também, de repente, está acreditando que loteria pode fazer a pessoa ficar rica, né, ao curto prazo, tá? Então é verdade que não tem esse retorno aí tão rápido, não tem maneiras tão rápidas de você ganhar dinheiro no curto prazo. A ideia aqui é sempre você focar na sua renda ativa, aqui que a gente fala aqui, tanto no nosso conteúdo gratuito, quanto lá na nossa formação Investidor Quântico, que a gente tem nossas turmas com nossos assinantes,
é que você tem que acumular o seu patrimônio ao longo de um período, exatamente para garantir a sua liberdade financeira, tá bom? Então não esqueça também de dar um like no vídeo, compartilha com seus amigos e não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Vejo você amanhã.